Galera, quinta-feira, reencontro da torcida do Vasco com o Caldeirão depois de 3 meses. A torcida do Vasco muito otimista e muito confiante do time depois da sequência dos últimos 6 jogos do Ramon Dias no Vasco, principalmente o último, que quebrou um tabu de 8 jogos sem vencer o Fluminense com autoridade, um 4-2. Lembrando, inclusive, que o Fluminense agora está 2 jogos sem vencer o Vasco e não ganhou o Vasco no Carioca. O jogo do turno foi no Brasileiro. O jogo do turno foi 1-1 e agora o jogo acabou terminando 4-2 para o Vasco da Gama. Sendo que eu vou trazer para vocês aqui alguns detalhes do porquê que esse jogo contra o Curitiba é um jogo perigoso. É um jogo que o time do Ramon Dias ainda não enfrentou e teremos alguns tabus em campo a serem quebrados. Eu vou chamar a vinheta e quando eu voltar da vinheta a gente vai fazer uma análise aqui. O tema do nosso vídeo é "E agora?". Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, sou o Dieguinho. Quem está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho das notificações, segue minha conta pessoal lá no Instagram e dá um dedinho no like aí no começo do vídeo que me ajuda bastante, tá? Tô falando um pouco mais baixo, tô gravando o vídeo às 2h38 da madrugada e esse é um vídeo um pouquinho diferente. E diferente é o que você vai fazer agora. Você que não é cadastrado ainda na 1xBet, por favor, se cadastre. O link tá aqui no primeiro comentário fixado. Excelente jogo para você, faturar e fazer uma fezinha no Vascão logo mais às 7. Então faça na 1xBet, o maior site de apostas do mundo. E além de apostar na melhor, vocês ajudam o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal de pé? Clica no link da 1xBet que tá no primeiro comentário fixado do vídeo. Se cadastra lá e começa a apostar. Mas tem que ser pelo nosso link que tá no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que estão vindo aqui do canal. Tá bom? Usando o cupom promocional Futebolaço, eles dobram o primeiro depósito. Até R$ 1.200 eles dobram para vocês. Mas é só no primeiro depósito e tem que usar o nosso cupom promocional. Bom, galera, por que o título desse vídeo é "E agora?". E agora é pelo seguinte: o Ramon Dias até aqui tem 8 jogos comandando a equipe do Vasco. 3 derrotas, 2 dessas derrotas nos 2 primeiros jogos, com ele conhecendo ainda o elenco e sem a maioria dos reforços que viraram, peça-chave desse atual time titular do Vasco. Alguns jogadores ele ainda conhecendo, colocando no primeiro momento Miranda para poder jogar, colocando ali outros jogadores que hoje já não estão tendo tanto espaço mais. Num primeiro momento o Marlon Gomes é afastado, agora é titular, o Peck sai do time, depois volta, o Zé Gabriel começa a se firmar, o Maicon é escanteado, depois retorna, o Puma sai do time e agora está voltando. Então ele fez essa salada de fruta, foi tateando e conhecendo bem os jogadores. Por que esse jogo é completamente diferente de tudo? O Ramon chegou perdendo para o Atlético Paranaense com 2 erros individuais do Puma Rodrigues e depois, naquele jogo maluco na Neoquímica Arena, a gente perde por 3-1. Toma um gol bobo, Vasco melhor que o Corinthians em cima, toma outro gol, diminui quando o time vai tentar uma reação, um pênalti completamente infantil. O Carabarral vai dar um chapeuzinho de costas, perde a bola e aí o Paulinho vai correr para tentar ajudar no excesso de vontade, dá um carrinho com os bração abertos para cima, pênalti ali, acaba pra gente o jogo. Ali o Orediano mostrava que poderia ser o diferencial do nosso time, quem sabe o nosso camisa 10, mas foi ali um balãozinho japonês e já deu uma apagada novamente. Depois disso, tivemos 3 vitórias emblemáticas contra Grêmio, Atlético Mineiro e Fluminense, equipes da parte alta da tabela e hoje das principais equipes, sim, do futebol brasileiro. E nós tivemos aí 2 empates comemorados, um até com aquele sentimento de que dava para mais. Empatamos com o Bahia, onde o Jair pede um gol incrível no final do jogo, e o jogo contra o Red Bull, que hoje é o 3º colocado do brasileiro, vem atropelando todo mundo quando joga em casa, mas naquele dia
sentiu aí a presença do gigante e o jogo acabou empatado. E depois desses jogos iniciais, apenas uma única derrota. Derrota para quem? Para o Palmeiras, num jogo injusto, que o Vasco não merecia perder, um belo gol do Paulinho mal anulado, e o Palmeiras foi fazer um gol numa falta. Tirou um coelho da cartola ali o Rafael Veiga e venceu o jogo. Então essa sequência final de 6 jogos agora, 3 vitórias, 2 empates e uma derrota, principalmente com os adversários que foram, dá muita confiança e muito otimismo ao torcedor vascaíno de, poxa, mano, hoje é o lanterna do campeonato, é o Curitiba. Os caras vêm de 6 derrotas consecutivas. Não é possível que o Vasco jogando a bola que ele está jogando, ele vai perder para o Curitiba. O Curitiba está perdendo um jogador importante. O Bruno Gomes aí rompeu o ligamento do tornozelo, não vai jogar. Vieram dar uma goleada dentro de casa na rodada anterior. E, pô, eles vão ganhar da gente em pleno São Januário. E aqui eu começo a minha análise entendendo o excelente momento que o Vasco vive e toda a sua empolgação, sendo que por que eu vou explicar que esse jogo é diferente de tudo que esse time do Ramon Dias viveu até agora. E aqui a gente tem que ter muito um pé atrás. Todos os jogos que eu mencionei, sem exceção, o Vasco era azarão, mesmo os jogos em casa. O jogo do Atlético Paranaense, a gente era azarão. O jogo do Grêmio, vice-líder quando pegou a gente, azarão. O jogo do Galo, o Atlético Mineiro não via tão bem, mas tendo um elenco melhor e um time melhor que o nosso. E depois desse jogo do Vasco, eles vieram numa arrancada ali e começaram a sair da parte baixa da tabela e figuram na principal página hoje do futebol brasileiro. Mas a gente sabe que é um time superior ao nosso. Favorito a gente não é. Podia dizer que as forças ali eram equilibradas. Quanto o Fluminense, muito menos. O placar de 4-2 surpreende muito. E nos jogos que nós não vencemos, a gente não era favorito contra o Bahia na casa dos caras, era um jogo igual contra o Red Bull Bragantino na casa deles, muito menos, e o Palmeiras nem se fala. E é a primeira vez, agora o Ramon Dias vai jogar o seu 9º jogo, que ele se coloca na condição de favorito para entrar numa partida. E não é favorito, é favoritaço. E aqui mora o perigo, e é aqui que eu começo a dizer que esse atual time e o Ramon Dias ainda não viveu isso no Vasco. Qual é o contexto do jogo hoje em São Januário? Se o Vasco vence do Curitiba, ele fica a 2 pontos de sair da zona de rebaixamento, numa rodada que todos os seus adversários diretos, se ele vencer o Curitiba, terão tropeçado, à exceção do Bahia, do Santos, que ainda assim foi um bom resultado pra gente. Então ele tem essa pressão muito grande de vencer, e é um jogo super, hiper, mega acessível, é o lanterna do campeonato. A nossa obrigação completa é de ganhar essa partida. Vamos num jogo simbólico, o nosso estádio estava fechado há 3 meses, né, por todo o cenário que vocês já sabem. Eu não vou ficar me estendendo aqui sobre a sacanagem que fizeram com o São Januário e com o torcedor do Vasco e com os moradores ali da barreira do Vasco. E você tem a torcida preparando um grande mosaico, e eu confesso que eu não lembro a última vez que teve um mosaico em São Januário, né, vai ser até nas sociais. Nós teremos um mosaico ali, o retorno do Vascaíno a São Januário. Então, da parte do torcedor, tem um mix muito grande de clima de oba-oba, e ao mesmo tempo você tem a galera ressabiada com as merdas que o Vasco tem feito à torta e à direito nos últimos anos, e todas as vezes recente que dá tudo certo e falta só o Vasco ganhar, o Vasco acaba decepcionando o seu torcedor. Você passou muito isso na Série B de 2021, ano passado na Série B, diversas vezes a rodada ajudava, e o Vasco podendo vencer e ficar mais folgado, ele fazia questão de se colocar no buraco ali, e a galera cunhou a frase ano passado do acesso culposo, sem a intenção de subir, que foi muito isso, a Série B meio que expulsou a gente de lá. Então o Vasco ainda está traumatizado, está muito fresco na memória da gente, em São Januário, o jogo contra a equipe do ABC. Inclusive, vocês sabiam que no Brasileiro o Vasco não venceu nenhum jogo com público? A gente voltou, aliás, a gente venceu o primeiro jogo em São Januário contra o Grêmio sem público.
Vencemos o Galo no Maracanã. O Vasco não tinha vencido dentro da Colina Histórica. E foi sem público no jogo do Grêmio. Vai ser a primeira vez que o Vasco vai ter que vencer com público. Então esse grupo, pela primeira vez, vai se ver numa condição de muito favorito, uma pressão absurda de vencer para encaminhar uma saída da zona de rebaixamento, para fazer uma final na segunda-feira contra o América Mineiro lá. Então isso é novo. E quem assistiu a entrevista coletiva do Ramon Dias, ele fez questão de falar na coletiva, quando foi questionado sobre essa sequência agora do Vasco contra adversários diretos. E quem viu o vídeo da Vasco TV dos bastidores da vitória contra o Fluminense, o vídeo acaba na retinha final com o Ramon Dias falando: feliz e com sentimento bom pela vitória de hoje, mas sem espírito de oba-oba. A gente não ganhou nada. A gente ainda é uma equipe que está na zona de rebaixamento. Fiquem felizes com a vitória, mas não comemorem, porque não ganhamos nada e ainda estamos na zona de rebaixamento. Então foi legal o Ramon dar uma porrada de cima para baixo para botar a galera no prumo deles. E eu espero, do fundo do meu coração, de que os jogadores e a comissão técnica é muito séria, eu acho que isso não vai acontecer sob hipótese alguma, mas que os jogadores não tenham relaxado e não tenham bebido desse sentimento do torcedor, que tá muito... Tem uma galera dividida. Tem uma galera no clima de oba-oba, de que a gente vai atropelar o Curitiba, é jogo para golear, porque pegou uma confiança muito grande nesse time, e tem a galera traumatizada com o que o Vasco aprontou com o seu torcedor nos últimos anos. E eu vejo nessa galera do clima do oba-oba dizendo assim, a gente teve essa discussão no grupo de membros agora no final da noite de quarta-feira, e teve até um membro nosso, mandar um abração pro William Júnior, eu sempre acho que é isso, William Júnior. Ele falou: pô, Dieguinho, mas esquece, cara, essas merdas que o Vasco fez nos últimos anos. Esse time é completamente diferente dos outros. O time é bom, tem qualidade, tem jogador cascudo. O Ramon Dias vê o jogo igual a gente, é um cara extremamente sério, não vai deixar isso acontecer. Esse time é bom. Esse time aí só não é melhor que o time de 2011, se você considerar os últimos anos. Isso é um tema até para um próximo vídeo. Eu já acho que esse time, se você pegar peças individualmente, o time completinho que está jogando agora, eu acho que ele já é melhor que o time de 2017, que vai à Libertadores, só não é melhor que o time de 2011, vice-campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e semifinalista da Sul-Americana. Tá? Mas esse grupo ainda precisa se formar. Ele é um bom time, eu vejo dessa forma, mas eu não posso achar que uma amostragem ok de 6 jogos, se você quiser pegar o período todo do Ramon Dias, que são 8 jogos, que eu tenho que formar a minha opinião por essa amostragem. Porque se a gente for pegar os 6 primeiros jogos do Fernando Diniz na Série B de 2021, ele vem num desempenho muito bom, o time arranca, até que a gente vem naquela batida de ganhar, começar a tirar ponto, mas daqui a pouco acontecem 2, 3 tropeços, o time chuta o pau da barraca e larga a mão. E o Vasco começa a tomar cacete na reta final e quase periga ali com o negócio de Série C, tá? Então a gente vê um momento de 6 jogos contra adversários dificílimos da parte de cima da tabela. O Vasco jogar bem, pontuar e subir, mas agora a gente vai ter uma amostragem de 3 jogos do Vasco tendo que propor jogo, do Vasco entrando em campo como favorito e tendo que sustentar essa questão de ser o favorito. Então vai ser um fato novo. Como o Vasco vai jogar contra Curitiba, América Mineiro e Santos, mesmo esses 2 outros jogos aqui que eu citei sendo fora de casa. A gente ainda não viu esse time tendo que propor jogo, pegar adversário com linha baixa, fechadinho e contra-golpeando a gente. Um torcedor que em São Januário, se o tempo vai passando, dá 10, 20, 30, 35, adversário fraco, a bola não entra, o time não cria, aquela atmosfera de apoio começa a virar uma atmosfera de cobrança e de clima esquisito em São Januário. Então, que o torcedor tenha essa paciência e entenda isso que eu tô falando. Joga junto com o time, entende que é um momento novo. O Ramon tem crédito pra caramba, esse grupo tem crédito pra caramba. É um fator diferente. Esse time ainda não se colocou nessa condição. Não tô dizendo agora que o Curitiba é um timaço, meu Deus.
a gente tem que ficar sem dormir porque vai jogar com o Curitiba, não é isso. Mas a gente tem que entender que o jogo é jogado e tem todas essas nuances que eu citei. Então, tô curioso para ver como o time do Vasco vai se comportar nesse cenário. Acredito eu, se o gol sair cedo, muda, né? A confiança estoura no torcedor, o time tira a pressão de fazer o primeiro gol, o Curitiba tá desesperado e o Lanterna vai ter que sair de qualquer jeito, perdido de 1, perdido de 1000, e o jogo pode ser que facilite, a gente tenha mais espaço para entrar na zaga dos caras e fazer os outros gols e matar a partida. Mas até sair esse primeiro gol, o negócio, o clima pode ficar meio estranho, digamos assim. Então, essa é a minha análise, é o e agora? O que o time do Ramon Dias e o que esse elenco vai... como eles vão se comportar nessa partida? Vamos jogar o termo popular aqui do futebol? Vamos peidar na farofa ou não? Vamos matar no peito? Irmão, esquece. A gente jogou jogos bem mais difíceis. Esse aqui a gente vai encarar com seriedade, profissionalismo e naturalidade. A gente vai resolver o problema. Ou, na hora que agora a bola virou, tu é o favorito, se vira, a galera vai tremer. Eu acho essa possibilidade menor de acontecer, porque a gente tem um Léo que é experiente, a gente tem um Medel, um Michael, que pode ser que comece jogando ou não. Você tem alguns jogadores aí mais cacifados, um Rossi, que está acostumado a jogar em São Januário lotado, um cara já de 30 anos de idade, um Verrete de 34. A gente foi tirando os moleques do time, né? Você tem um Piton que é mais novo, mas também já é rodadinho. O Peck, se jogar ou não, também já é mais cascudo. O Marlon Gomes, jogando ou não, também está um pouquinho mais acostumado. O resto é tudo cobra criada e jogadores de uma média de idade um pouco mais elevada. Então espero ficar com essa parte B e realmente que esse jogo sirva para cacifar a virada de chave definitiva do Vasco e que a gente vá para segunda-feira para Minas Gerais com muita confiança, quem sabe beliscando a vitória lá. Voltando de Minas Gerais com 3 pontos, o Vasco estará fora da zona de rebaixamento, inclusive passando Bahia e Goiás. E com os resultados da rodada, a 3 pontos já do Cruzeiro, a 2 pontos do São Paulo e a 1 ponto do Corinthians. Podendo também ficar a 3 pontos do Cuiabá, se o Cuiabá perder nessa rodada, e o Corinthians ainda joga. O Corinthians joga com o Botafogo. Tem uma outra equipe, é o Inter. O Inter joga com o Atlético Paranaense. Pode ficar aí para 3 pontos também. Então a gente passaria 2 times e ficaria bem próximo de uma galera ali. Ou seja, dependendo de uma vitória contra o Santos e de tropeços dessas equipes, o Vasco talvez pode saltar ali de 15º já para 12º. Olha que virada de chave por completo do Vasco no campeonato. Tá bom? Então é isso, uma coisa de cada vez, foco no Curitiba, depois a gente pensa no resto. Então por isso, hoje é o dia do e agora? Agora é a hora desse time provar pra gente. Galera, confia de vez, a parada mudou, é outro time. Se a gente estivesse junto desde o começo do ano, estava brigando na parte de cima da tabela, mas infelizmente o que sobrou pra gente foi salvar do rebaixamento e quem sabe beliscar uma competiçãozinha internacional, tá? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família, ó. Lembra que vocês são importantes. Vá no espírito de apoiar o time e, ó, tem, ó, muita gente de olho na gente e tem um alvo desse tamanho lá em São Januário. Qualquer merda que vocês fizerem lá, confusão, briga, para fecharem o nosso estádio de novo, é 2 palitos. Então, se Deus o livre bater na madeira, a gente perder o jogo, o negócio não caminhar legal, guarda a raiva pra você, xinga pra você, dá uma moral pra galera que vinha correspondendo aí e foca no próximo jogo, tá? Porque é futebol e só tem 3 resultados possíveis: vencer, empatar e perder, tá bom? Então essa é a minha opinião, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, a qualquer momento de volta nós estamos juntos, valeu!